Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia a você também que está em casa. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos estudando as bem-aventuranças. E hoje nós vamos estudar a sexta bem-aventurança. E o texto dessa bem-aventurança está em Mateus 5,8. É um versículo curto. Aqui diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Algumas traduções trazem, em vez de puros, limpos, que daria no mesmo. Tá? O Sermão do Monte, irmãos, foi proferido por Jesus para os discípulos, para seus seguidores, para nós. Não foi para quem não crê em Deus, não crê em Jesus. Nas 8 bem-aventuranças, Jesus enfatiza as características que devem fazer parte do caráter de todo cristão. Então, em resumo, Jesus claramente diz que os cristãos devem ser diferentes dos não cristãos. Devem ser sal e luz no mundo que está aí perdido no pecado e longe de Deus. E essa questão de luz e sal e luz é enfatizada depois das 8 bem-aventuranças. Há pessoas que acham, não, a gente não tem que ser tão diferente do pessoal do mundo, senão a gente espanta eles. Não! Temos que ser diferentes. Não podemos nos confundir com os não cristãos. Há não cristãos que são bons, são pessoas boas, claro. Mas nós temos que ser diferentes. O único propósito, irmãos, de nós ainda estarmos neste mundo é interferir, influenciar a sociedade que não é cristã, impregná-la com os valores do reino. Senão a gente não precisaria estar aqui. Esse é o propósito nosso aqui. Levar o evangelho, levar os valores do reino para um mundo que rejeita a Deus e está cada vez mais rejeitando Deus. Então, repetindo aqui, enfatizando, a gente tem que rejeitar aquela ideia de que a gente não deve ser muito radical em relação, né, aos valores do reino, para a gente não espantar os não cristãos, senão eles vão ficar espantados, eles vão achar que nós temos que ser radicais, sim. Não temos que fazer concessões. Jesus era radical. Mas olha que interessante. Quando você lê a vida de Jesus, sobre aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, como ele tratou as pessoas, Jesus não rejeitava ninguém, por pior que fosse. Mas ele não abria mão dos valores do reino. Então, não abrir mão dos valores do reino, ser radical em Jesus, não significa rejeitar as pessoas, não significa julgar as pessoas, apontar o dedo para elas. Jesus nunca apontou o dedo. Mesmo quando ele falou duro com os fariseus, a gente vai ver um pouquinho isso, ele não falou, não apontou o dedo. E esse é o nosso desafio. Imergir no mundo, mas ao mesmo tempo não se misturar com ele. E é isso que as bem-aventuranças querem. A gente não pode se alienar, ficar trancado numa bolha de cristãos. Nossa, aqui está quentinho, gostoso. Vamos ficar aqui, né? Não vamos misturar com esse mundão aí, não. Não. Jesus nos enviou. Temos que nos misturar. Mas, ao mesmo tempo, não ser diferente deles. Temos que fazer diferença, questionar os padrões, dar a cara para bater. Quem está disposto a isso? E foi para isso que Jesus colocou ali as bem-aventuranças. Cada uma delas representa uma bênção de Deus, irmãos. E a gente não pode escolher uma. Eu vou escolher a primeira bem-aventurança, as outras está difícil, né? Não. Só aquelas que agradam, não. Elas são o padrão de vida que o Senhor exige de todo crente em Jesus. Não tem como escolher uma só. E essa bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, é um grande desafio. Na verdade, de todas as 8 bem-aventuranças, é uma declaração bem surpreendente. Porque nós temos aqui 3 pontos-chave. E o grande desafio é esse, ter um coração puro ou limpo. E talvez alguns aqui vão perguntar, mas do que Jesus está falando? O que ele quer dizer exatamente com coração limpo aqui? O que significa para nós, crentes, ter coração limpo? Será que eu posso ver Deus? Por que está dizendo aqui?
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sim, Jesus está afirmando, então sim, podemos ver. Mas em que sentido é esse ver Deus? Bom, então de acordo com essa passagem, quem é que vai ver Deus, irmãos? Só os puros de coração. Você quer ver Deus? Eu quero. Todos nós queremos, lógico que nós queremos. Então a gente tem que ter coração puro. Mas a questão é como fazer para ter esse coração puro. Então vamos ver lá 3 pontos-chave aqui dessa passagem. 2 palavras, puro e coração. E uma expressão, verão a Deus. O que significam? O que Jesus quis dizer com esses 3 pontos aí? Tá? Eu fui procurar no dicionário para a gente ter uma autoridade ali, em relação à palavra puro. Vamos começar por ela. O dicionário diz assim, que não tem mistura, acréscimos, nem alteração. Aí o dicionário dá 2 exemplos. Café puro. O café brasileiro já não estaria nessa categoria aí, porque tem tanta mistura ali que já não é tão puro assim. Mas tudo bem. Ar puro. Esse está difícil em São Paulo. Mas é isso, não tem mistura. Também não tem mancha. Não tem nenhuma nódoa. Imaculado. Sem mácula. A Bíblia usa muito essa palavra, mácula, que significa mancha, sujeirinha, que tem aspecto límpido, transparente. O dicionário diz isso. Agora, como é que a Bíblia usa essa palavra limpo? Como é que aqueles que viviam na época de Jesus entendiam essa palavra puro, ou limpo? O Novo Testamento foi escrito em grego, então a palavra grega usada aqui nesse versículo é cásaros. Eu não conhecia essa palavra, não sou versado em grego, e na sociedade da época tinha vários significados. Por exemplo, roupa suja que tinha sido lavada. Era uma roupa cásaros. O trigo, lembrando que era uma sociedade agrária, né, pessoal? Uma sociedade agrícola. Trigo que tinha sido separado da palha. Um trigo puro. O exército que tinha eliminado os covardes e os descontentes. Essa foi novidade para mim. Então era um exército puro. Olha que interessante. Vinho ou leite que não tinha sido adulterado. Também, mediante adição de água, né? O ouro sem qualquer mistura. Então, essa palavra puro, na Bíblia, alguns desses significados são esses aí. Agora, então, na Bíblia, temos basicamente 3 significados para a palavra puro, que é o adjetivo, ou seu substantivo, pureza. Físico, sentido físico, ou de higiene, no sentido de limpar com água alguém ou alguma coisa de sua sujeira, por exemplo, quando Jesus lavou os pés dos discípulos para que os pés ficassem limpos ou puros. Tinha também um sentido cerimonial, que era caracterizado por rituais de purificação, especialmente no Velho Testamento a gente vê isso. E Deus exigia isso dos seus sacerdotes, no Antigo Testamento, e do seu povo também. Especialmente dos sacerdotes, evidentemente. E também tem um sentido espiritual ou moral. E a característica aqui é um comportamento por meio de pensamentos, motivos e atitudes puras e sinceras no relacionamento com Deus e com o próximo. E é isso que Jesus quer dizer aqui. Então, esse puro de coração que Jesus quer dizer aqui, significa destituído de hipocrisia. Essa palavra é forte. Ou seja, um coração puro, irmãos, é um coração que não está dividido. A hipocrisia é uma divisão, porque a gente mostra uma coisa e faz outra. Então, nosso coração está dividido. E Jesus aqui está dizendo que puro significa livre de contaminação. Puro, íntegro, sem mácula. E a Bíblia associa a palavra puro, irmãos, com santidade. E há vários versículos que falam sobre santidade. Um foi dito aqui. Sede santos, porque eu sou santo. Sede puros, porque eu sou puro, diz o Senhor. Em Hebreus 12:14, a gente lê o seguinte: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui também, olha só, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. E aí em Hebreus, o escritor de Hebreus diz, buscar a santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, ser puro é ser santo. Comparando as duas, a gente percebe que se a gente não pensar, se a gente... sem pureza, não é possível ver o Senhor. Nós vamos ver mais para frente o que significa essa expressão, ver o Senhor. Se Jesus disse que os puros vão ver, é porque isso é verdade. A palavra coração. A palavra coração na Bíblia é muito mais que o órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, né? E que nos mantém vivos, né? A palavra coração nos remete a uma notícia recente do Faustão, que teve que fazer um transplante para continuar vivo, fisicamente pelo menos, né? E o coração na Bíblia é o centro da nossa personalidade. Não é apenas sede de sentimentos, das emoções, mas também inclui mente e vontade. E a Bíblia usa muito coração nesse sentido. Fala do homem na sua totalidade. Então, Jesus está dizendo que a pureza, irmãos, deve penetrar em todos os aspectos da nossa vida. Pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontade. A pureza tem que permear, passar no meio de todos esses aspectos. Pensamentos, emoções, motivações, desejos, vontade. Cada uma delas são coisas diferentes. Mas a Bíblia também diz que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Em Mateus 15:19, deixa eu dar uma olhadinha aqui em Mateus 15:19. Opa, saiu da minha Bíblia Mateus 15:19. Cadê Mateus 15:19? Não está na lista, então vamos lá. Mateus 15:19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Me intriga muitas vezes, me deixa pensativo, como a palavra de Deus aparentemente mistura coisas que nós tentamos separar. Aqui mistura imoralidade sexual com calúnia. Calúnia é você falar de alguém, alguma coisa má, que não é verdade. Adultérios, imoralidades sexuais, mas não é a mesma coisa? Não. Você pode, né? O adultério é quem é casado. A imoralidade sexual, o adultério é uma imoralidade sexual, são os solteiros. Não vamos entrar em detalhes em relação ao que seriam essas imoralidades sexuais para os solteiros, porque todos nós sabemos o que é. Irmãos, do nosso coração, que é sede dos nossos pensamentos, desejos, vontade, motivações, é que saem essas coisas. Isso é reforçado em Jeremias 17. Eu não tenho PowerPoint, então ou vocês abrem a Bíblia aí, ou vocês abrem bem os ouvidos para ouvir, ok? Jeremias 17, cadê Jeremias da minha Bíblia, que tiraram da minha Bíblia? Jeremias 17, 9. Olha o que a Bíblia fala sobre como é o meu coração, como é o teu coração. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Numa outra versão, que eu, aliás, gosto mais, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O meu coração é assim, o seu coração é assim. A sede dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas emoções, é assim. Nós nascemos com um coração corrompido pelo pecado. É o pecado que torna a gente desse jeito. Nós somos inclinados para o mal. Nossos pensamentos, nossas motivações, nossos desejos, nossa vontade tem uma inclinação para o mal. A gente não pensa, não deseja naturalmente coisas boas. É sempre corrompido pelo pecado. Por isso que Jesus precisou morrer para limpar a gente disso.
Todos nós somos impuros por natureza, irmãos, não tem nenhum que escapa. E nós não conseguimos nos tornar nós mesmos puros. Não tem como a gente fazer isso. Somente Deus pode nos purificar dessa impureza. Davi reconheceu isso no Velho Testamento. O Velho Testamento fala muito sobre pureza, irmãos. Vale a pena, é um versículo que eu creio que seja chave, um dos chaves de hoje. Está em Salmo 51, 10. Esse salmo foi escrito logo depois que Davi reconhece a besteira que ele fez, adulterando com Batseba e mandando o marido de Batseba ficar na frente da batalha do exército para ele morrer logo, ou seja, assassinato. Isso é assassinato. Foi logo depois disso. Ele reconhece. Aliás, ele não reconheceu logo depois, tá? Foi praticamente um ano depois, é que Natan bota o dedo na cara dele, conta lá uma historinha que vocês têm que, né, tem que ir lá ler em Reis para saber, e aí ele cai a ficha. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconheceu que ele, sozinho, não poderia ter um coração puro, nunca. Só Deus poderia dar esse coração puro para ele. E Deus faz isso. Ele cria em nós um coração puro, irmãos, por causa da obra de Cristo na cruz e do Espírito Santo nas nossas vidas. Em 1 João 7, versículo bastante conhecido, é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Deus não vê a aparência, irmãos. Há várias passagens na Bíblia, mas Deus vê o coração. Jesus, inclusive, ele teve as maiores discussões, aquelas coisas mais duras, Jesus reservou para os fariseus. Por quê? Eles demonstravam uma grande santidade exterior, mas eram impuros por dentro. E Jesus usa uma figura, que eu acredito que ainda hoje é uma figura muito forte, chama os fariseus de sepulcros caiados. Sepulcro é túmulo. Gente, será que túmulo cheira bem se você abrir? Acho que não. Caiado porque, né, você pega, bota cal é branquinha, né? Então por fora limpo, lindo, limpinho. Mas se você abrir aquele túmulo, o cheiro é podre. Jesus fala que os fariseus eram assim. Eles eram bons na aparência. E na igreja, irmãos, isso é inevitável. Também tem gente assim. Sorri para você, chama você de irmão, diz paz do Senhor, irmão, mas na primeira oportunidade de falar mal de você, vai falar e te critica pelas costas. Sepulcros caiados. Hipocrisia, coração dividido. Mostra aparentemente uma coisa e lá dentro é outra. Pessoas assim manifestam um amor fingido, adoração hipócrita, geralmente com gestos, né? Levanta a mão, fecha os olhos, algumas até choram. Mas por dentro, cheio de crítica, cheio de preconceito. Mas o que elas demonstram por fora muitas vezes impressiona. Impressiona. E o terceiro item aqui, que é ver Deus, que é a recompensa de um coração puro. Jesus diz, quem tiver um coração puro, aqueles que tiverem coração puro, verão Deus. Em nossa condição atual, irmãos, aqui nessa terra, a gente vê Deus pela fé. A gente vê nas obras da criação, na providência, né, no cuidado com as nossas vidas, pelo fato de ter nos redimido, de nos resgatado do pecado. Mas um dia a Bíblia fala que nós vamos ver Deus face a face. Mas só os puros que verão. Os impuros não. Então, a maior recompensa para nós cristãos, irmãos, é ver Deus. Mas só os santificados. Nossa visão de Deus no céu vai ser uma visão transparente. Em 1 João 3,2 diz que nós vamos ver Deus como Ele é. Vamos dar uma olhadinha. 1 João 3,2.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, na volta de Jesus, né? Quando estivermos diante dele, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que maravilha! Ver a Deus. Que coisa incrível. Nossa visão de Deus também na glória vai ser uma visão transcendente, quer dizer, ultrapassa todos os limites daquilo que é possível. Em 1 Coríntios 2,9 Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é uma coisa que ultrapassa toda a lógica, tudo o de melhor que a gente pode imaginar, ver Deus vai ultrapassar tudo isso. Que maravilha, irmãos. Nossa visão de Deus também será uma visão transformadora, né? Como a gente leu em 1 João. Nós vamos ser transformados na glória, nós vamos ser coparticipantes da natureza divina, também vamos receber um corpo glorioso. Tudo isso a Bíblia diz. Semelhante ao corpo de Cristo, é o que a palavra fala. A nossa visão de Deus na glória também vai ser uma visão de muita alegria. Em Atos 2,28 diz assim: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Vamos abrir em Salmo 16. É outra palavra que fala sobre essa alegria de ver Deus. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. É a visão da glória de Deus, quando estivermos com Ele. Ter coração puro, irmãos, é uma ordem. Lembrando o versículo, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, como foi falado. Em 1 Tessalonicenses 4,3. Vamos lá. Dá uma olhadinha. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição aqui está num sentido bem amplo, não vamos entrar em muitos detalhes, mas essa é a vontade de Deus, que a gente seja puro, que a gente seja santo. Deus nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis, ou seja, ninguém pode dizer nada contra. A não ser que seja calúnia, que não seja verdade. Mas muitas vezes o que a gente vê, pelo menos em homens públicos que se dizem crentes, é que eles têm esqueleto no armário. As críticas têm razão de ser. Os erros são cometidos. Alguns erros são grosseiros demais. Jesus não quer dizer aqui que a gente é perfeito. Claro que não. A perfeição só quando estivermos diante dele. E agora vem, eu creio que a pergunta final: como é que a gente pode ter um coração puro? Não é algo que acontece do dia para a noite, irmãos. Claro que não, é um processo, requer esforço, disciplina e ajuda de Deus. Sem isso a gente não consegue. Então, uma coisa importante: confessar os pecados. Temos confessado nossos pecados todos os dias, no final do dia lá, quando a gente dá aquela respirada funda, se acalma, a gente repassa o nosso dia para ver se a gente cometeu algum pecado. A gente confessa. Existe uma promessa: confessem os seus pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 9. Esse versículo você tem que estar na tua cabeça o tempo todo. Tem que estar na minha cabeça o tempo todo. Temos feito isso diariamente? Ou pensamos que não, eu não preciso nem pensar nisso porque eu não peco. Talvez. Mas talvez não. Ler a palavra. Nós temos que encher a nossa mente com os valores do reino. Como diz em Romanos 12, 1 e 2. Encher a nossa mente com os valores do reino. Não se conformar com o mundo. Não tomar a forma do pensamento do mundo. Ler a palavra, meditar, estudar a Bíblia. Entender quais são os pensamentos de Deus ali. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que a gente tem que pensar. Nós temos sido questionados, e os questionamentos são muito fortes.
E às vezes a gente fica na dúvida, meu Deus, será que eu tenho que pensar isso? Será que eu não estou sendo muito intolerante? Se nós não estivermos firmados naquilo que Deus diz, certamente a gente vai balançar. Orar, buscar a presença de Deus diariamente. A oração é uma forma de nos comunicar com Deus, buscar a sua vontade para as nossas vidas. Quando a gente passa tempo na presença de Deus, a gente é transformado e o nosso coração é purificado. Quanto tempo temos passado em oração? Nós temos tantas coisas hoje, atualmente, que atraem a nossa atenção, muito mais do que 20, 30 anos atrás. As telinhas, as telas, as pequenas, as médias, as grandes, atraem nossa atenção e às vezes a gente gasta tanto tempo com elas e a gente não gasta com o Senhor. Fazer escolhas sábias, diante de decisões que você tem que tomar, de escolhas que você tem que fazer. Como é que têm sido essas escolhas, essas decisões? Elas estão dentro, alinhadas com a vontade de Deus ou não? Se a gente não sabe se está alinhado com a vontade de Deus, é porque a gente não sabe o que Deus pensa. Se a gente não sabe o que Deus pensa, eu acho que a gente precisa ler mais a palavra para saber o que Deus pensa. Tudo o que Ele pensa está lá. E dá para concluir coisas que não estão escritas explicitamente, mas que provavelmente seriam aquilo que Deus pensa, porque está dentro de um outro princípio. Quando a gente escolhe, diante de decisões e situações, seguir os caminhos de Deus, e fazer o que é certo, o nosso coração é purificado, nossa consciência fica limpa. E por fim, irmãos, clamar a Deus por um coração puro. E aí eu retomo aquilo que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, Senhor, um coração puro dentro de mim. Eu tenho que ter o desejo de ter esse coração puro. Porque sem esse coração puro eu não vou ver Deus. E eu quero ver Deus. O que seria melhor do que ver Deus? Nada seria melhor do que ver o Senhor. Um coração puro, irmãos, é um coração focado no Senhor. Coração de uma pessoa firme, que não fica indecisa, não é hipócrita, então não está dividida. A pessoa é hipócrita porque não tem foco em Deus. Né? E para ver o Senhor, a gente precisa abandonar essa questão da dúvida e focar completamente a nossa confiança em Deus. Um coração puro serve a Deus com integridade e sinceridade. Não é para se mostrar para as pessoas. E aí eu vou fazendo um questionamento. A cultura japonesa tem um valor muito, muito legal. A questão de ajudar, de fazer coisas. Eu quero que você, que é Nikkei, questione. Quando você faz as coisas aqui na igreja, você faz por causa da cultura ou porque está servindo ao Senhor? Tem que questionar. Muita gente faz porque, se você fosse para um Kaikan, né, que é a associação de japonês, você também ajudaria. Não, vamos ajudar, vamos ajudar. O japonês tem esse espírito de ajuda, e isso é muito bom. Mas ele não pode ser confundido com a disposição de fazer para servir o Senhor. É Ele que tem que ser servido primeiro, não a nossa comunidade. Quando a gente serve os outros. É um questionamento que temos que fazer como igreja Nikkei, para não confundir cultura com o valor do reino. Essa pessoa focada, quando ela está orando, o coração dela ora. Quando ela está adorando, quando seus lábios estão cantando louvor, ela está adorando também no coração. Um coração puro afasta-se de toda aparência do mal, irmãos. Vamos abrir, porque é um versículo interessante. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler na NVI. Afastem-se de toda forma de mal. Na Bíblia João Ferreira está assim: abstende-vos, abster-se, né? Um verbo que ninguém usa. Abster-se é deixar de fazer, de toda forma de mal, toda aparência de mal. Então, uma pessoa de coração puro, ela se afasta disso. Ela não fica flertando com o pecado, não fica na região do perigo, sabe? Aquela coisa na beiradinha, não desafia a tentação. E isso me traz à memória José, quando ele foi levado para o Egito, ele estava lá na casa de Potifar. A mulher de Potifar deveria ser uma mulher muito bonita.
E ela botou os olhos em José, que também deveria ser um cara muito bonitão, e quis não dormir com ele, ficar acordado com ele à noite. E a Bíblia diz, e ela deve ter agarrado José, porque a Bíblia diz que ele deixou as roupas na mão dela e saiu correndo. Hoje ele seria chamado de trouxa, né, por aí. Ah, mulher daquelas, você cai fora. A coisa deve ter sido tensa. Para que a roupa ficasse na mão da mulher, ele saiu correndo pelado. Ou com uma cuequinha, sei lá. Mas ele caiu fora. Por quê? Se ele ficasse ali, ele não ia resistir à tentação. Uma pessoa de coração puro pensa nisso. E foge. Foge da aparência do mal, porque respeita a santidade de Deus. Foge da aparência do mal, irmãos, para não escandalizar os irmãos mais fracos. Foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para quem não é cristão. A gente muitas vezes pensa, não posso ser pedra de tropeço para os irmãos. Você não pode ser pedra de tropeço para quem também não é crente. Porque se você não tem o coração puro e faz coisa errada, quem não é crente fala, que Deus é esse? Você para com isso, cara. Em falar de Deus para mim, você não faz? Você está sendo pedra de tropeço. Irmãos, o objetivo hoje não foi apontar dedo para ninguém, mas mostrar aqui, refletir um pouquinho sobre o que significa ser puro de coração. É um desafio? É. Um dos maiores desafios para nós. Porque o nosso coração é, como a Bíblia diz, desesperadamente corrupto. Totalmente inclinado para o mal. Então, o desafio é grande. A gente não pode suavizar o tamanho do desafio. Mas, se nós confiarmos em Jesus, clamarmos para que Deus crie em nós um coração puro, Deus vai criar esse coração puro em nós. No momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus, para que Ele seja o Senhor dela, o Espírito Santo começa esse processo na nossa vida. Mas nós podemos brecar esse processo. Estamos brecando o processo? Deus, o Espírito Santo que habita em nós, claro, Ele é santo, Ele é puro. Mas estamos deixando o Espírito Santo agir nas nossas vidas, para que a gente tenha esse coração puro. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que sempre nos desafia, mas que também sempre aponta caminhos, aponta para a Tua bondade, para a Tua misericórdia, para o Teu amor. Obrigado porque quando o Senhor nos mostra o tamanho do desafio, o Senhor também enfatiza para nós o tamanho do sacrifício de Jesus naquela cruz. O pecado é tão terrível, tão danoso, que a única forma de lidar com ele foi o Senhor ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós. Isso é resultado de um amor teu por nós, do teu tamanho, Senhor, infinito. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender. O hino que nós cantamos, Senhor, diz que temos que ir como a gente está. O dirigente orou assim, Senhor, a Ti, e nós queremos nos colocar assim diante de Ti. Estamos aqui, Pai Santo, diante de Ti, como estamos. O Senhor não aponta o dedo para nós, mas o Senhor nos olha com um amor tão grande. Queremos pedir, Senhor Deus, Tua misericórdia neste momento, por cada um de nós, por esse Teu povo que se reúne aqui nesta igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa continuar a fazer a obra que o Senhor quer que o Espírito Santo faça em nós. Nos tornar puros, Senhor Deus, irrepreensíveis. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse desafio. E toca o coração de cada um aqui, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Rubens.